Boa noite, tudo bem, pessoal? Então eu vim essa noite falar com vocês um pouquinho, não sei se você é mãe, pai, educador, cuidador ou só se interessa mesmo por esses assuntos da educação das crianças, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre os problemas dos filhos, certo? O que a gente percebe hoje como alguns dos principais problemas em relação ao comportamento e às atitudes das crianças? A primeira coisa que as crianças hoje têm que conviver é com o excesso de informações, certo? As crianças têm desde muito cedo hoje já o estímulo de muita informação de televisão, informação de celular, informação por todos os meios. Outra coisa que a gente tem hoje bastante importante é que a maioria dos pais das nossas gerações agora trabalham. Então, praticamente quase todas as crianças, elas têm um contato limitado com os pais. E isso, de certa forma, acaba trazendo muita culpa, muitos problemas para os pais, que faz com que a gente tenha comportamentos que talvez a gente não tivesse se a gente tivesse um convívio um pouco maior e não sentisse tanta culpa. Outro problema que a gente tem hoje é a pouca atividade física. A atividade física é fundamental para a criança. A criança tem uma demanda de energia interna muito grande e o nosso sistema hoje acaba dificultando que a criança tenha espaços e momentos para que ela possa colocar para fora toda essa energia. E aí também a gente tem um excesso de equipamentos eletrônicos, que o meu papel aqui de nenhuma forma é falar que a gente não pode, né, dar para a criança o acesso a isso. Não, ela tem que ter o acesso a isso, porque senão ela vai ficar fora da sociedade. No entanto, esse uso de equipamentos eletrônicos ele é excessivo e é comprovado que isso gera até mesmo vício, né? A criança ela fica tão acostumada com o uso daquilo, e isso vai gerando dopamina, e ela vai cada vez mais querendo ficar olhando e assistindo e vendo e jogando, certo? Então, em nenhum momento a gente não deve oferecer para ela esses estímulos, mas a gente tem que administrar isso de uma forma que fique saudável. E aí a gente tem também, e eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre os problemas das mães. O que a gente percebe hoje, né? O principal problema é o excesso de culpa. Eu não conheci, até hoje, da minha geração, uma mãe que não sentisse algum tipo de culpa em relação ao filho. A gente tem um excesso de demanda. A gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar do nosso trabalho, a gente tem que fazer ele bem feito, a gente tem que ser bonita, a gente tem que estudar, a gente tem que continuar crescendo na vida, a gente tem que cuidar das crianças, a gente é responsável na maioria das vezes pela educação delas, e exige um monte de coisas da gente que às vezes a gente não consegue dar conta. E o fato da gente se colocar nessa roda gigante meio maluca faz com que a gente entre em estados emocionais negativos que nem sempre vão ser úteis na educação dos filhos. Outra coisa que acontece bastante é o medo das críticas. Então a gente sempre tem alguém para julgar aquilo que a gente está fazendo, e às vezes esse julgamento nem acontece efetivamente, mas a gente cria essa percepção de que isso pode vir a acontecer, então a gente também já começa a gerar culpa e entrar nesse processo em função da nossa percepção em relação ao julgamento dos outros. Então a gente tem medo dos erros, a gente tem medo de fracassar naquilo que a gente está fazendo, que é a coisa mais importante da nossa vida, que é a criação e o desenvolvimento dos nossos filhos. E para finalizar, assim, por agora, em relação a esse problema, as mães, eu não sei se foi sempre, acredito que sim, mas hoje um pouco potencializado, a gente quer ter filhos perfeitos. Porque a gente quer trabalhos perfeitos, a gente quer ser perfeita, a gente quer tudo perfeito. Só que as crianças, elas são crianças e elas precisam ser crianças, porque quando elas não têm oportunidade de desenvolver aquilo que ela precisa desenvolver enquanto criança, ela vai criando limitações e bloqueios para a vida adulta. Então, a criança precisa ser criança. Criança perfeita são todas. Todas as crianças são perfeitas.
O que acontece com elas, como que elas se comportam, é uma consequência dos nossos ensinamentos e daquilo que a gente oferece para elas de modelos. A gente criou, então, um pequeno método que foi no sentido de tentar entender quais são os pontos principais, as coisas que são fundamentais para se educar bem hoje uma criança. E aí nesse método a gente chegou em 4, 5 itens ali que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora, certo? E esse método nada mais é do que uma mistura de tudo que eu já estudei na vida. Então nessa abordagem vocês vão encontrar programação neurolinguística, coaching, neurociência, pedagogia, psicopedagogia, enfim, tudo que eu já estudei na vida e consegui de alguma forma traduzir para esse olhar da necessidade da criança de uma forma bem simples para que isso possa fazer algum sentido para vocês e que possa ser aplicado também de uma forma simples, certo? Então, o nome que nós demos para esse método é método PASSE, né? Não tem nenhum sentido PASSE, mas o sentido tem as letras. Então, a primeira letra do método PASSE é o P, que significa o quê? Presença. A coisa mais fundamental que uma mãe ou que um pai podem oferecer para o seu filho é o estado de presença. E hoje a gente tem muita dificuldade de estar presente. A todo momento a gente também é tirado do nosso estado dali, né? Então é celular, Facebook, computador, telefone. E é um monte de coisa que fica sempre nos tirando de onde nós estamos. Então a gente desaprendeu de estar no aqui e agora. E quando a gente está no aqui e agora, a gente está de corpo e mente. Significa que o meu corpo está aqui onde eu estou, assim como eu estou agora conversando com vocês, e eu não estou pensando em mais nada, eu estou pensando no que eu preciso pensar para falar sobre o que eu quero falar agora, nesse momento. E às vezes a gente não consegue fazer isso. A gente tem dificuldade em simplesmente esquecer o mundo externo quando a gente está com os nossos filhos e escutar, e ver, e ouvir, perceber o que ele realmente está sentindo. E o que é que a gente pode fazer então para que ele possa se sentir melhor ou para que a gente possa ajudá-lo a se desenvolver. Eu gosto muito de uma frase do Richard Moss, onde ele diz que a distância de nós e dos outros é a mesma distância que a gente tem de nós e nós mesmos. O que significa isso? Significa que para que eu possa estar presente, para que eu realmente esteja ali olhando para o meu filho, entendendo as necessidades de fato dele, eu preciso também estar bem. Eu preciso também estar próxima de mim. Eu preciso também estar presente comigo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um ponto que todo mundo sabe, que parece uma coisa simples, mas nem sempre é, que é o amor. Todos nós, seres humanos, precisamos incondicionalmente de amor. O comportamento da criança, ele é uma busca incansável e até mesmo insaciável por amor. A criança, ela testa as mães e os pais para provar para ela que ela é amada. Ela precisa se certificar por muito tempo que ela é amada. E esse testar da criança para busca pela prova do amor, às vezes recebe uma conotação de mau comportamento, de busca por uma atenção constante. Mas esse comportamento é um comportamento normal para a criança. É a gente que tem que aprender a olhar esses comportamentos de uma forma diferente. E é só amor. As crianças só querem uma prova de amor.